Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina Fé e Liderança no livro de Josué. Lições de fé e liderança no livro de Josué. Lição número 5, Jericó. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Neste dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar a sua verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vou começar aqui com a lição de domingo, Missão Impossível. Você já sentiu chamado por Deus para enfrentar uma missão que parecia impossível? A história da queda de Jericó se tornou um símbolo de esperança para todos os que confiam no Senhor. Um convite para deixarmos Deus agir de verdade, mas cedo ou mais tarde todos nós depararemos com nossa própria Jericó. Localizada na entrada de Canaã, Jericó era uma cidade fortificada para bloquear qualquer exército. Seus moradores estavam em alerta contra Israel, pois haviam ouvido falar da saída do Egito e da travessia do Mar Vermelho. Josué capítulo 2, verso 10. Como Israel passou 40 anos no deserto, Jericó teve tempo de sobra para se preparar. Reforçou suas defesas, estocou suprimentos e se armou para um possível cerco. E Israel não tinha um exército experiente nem equipamentos capazes de derrubar muralhas. Aos olhos humanos as chances eram mínimas. Nós que conhecemos a história, já sabemos como tudo termina. Mas naquele momento Josué não se via saída alguma. Sem a ajuda de Deus seria um desastre. Por isso ele se afastou para orar. E enquanto orava, Josué foi surpreendido por um guerreiro com a espada desembainhada. Atônito, perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Josué capítulo 5, verso 13. Quer dizer, esse anjo que apareceu para ele é Jesus. A resposta foi inesperada: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor. Imediatamente Josué se ajoelhou e adorou, assim como aconteceu com Moisés diante da sarça ardente. O príncipe do exército ordenou que Josué tirasse as sandálias, pois estava em terra santa, Jesus. Foi então que Deus revelou o plano de batalha. Durante 6 dias os sacerdotes tocariam as trombetas enquanto carregavam a arca da aliança, e os soldados marchariam ao redor da cidade, uma vez por dia. No 7º dia dariam 7 voltas, tocariam as trombetas, e ao final todo o povo gritaria. O que você acha desse plano? É o plano de Deus perfeito. Lição de segunda-feira: as muralhas vêm abaixo. Quando Israel se viu diante dos exércitos do faraó no Mar Vermelho, Deus deu ao povo uma mensagem simples e poderosa: O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo capítulo 14, verso 14. E ele cumpriu a promessa, abrindo o mar e destruindo os egípcios. Anos depois, diante da fortaleza de Jericó, Deus quis ensinar à nova geração uma lição parecida. Isso não precisaria cercar a cidade por semanas, nem elaborar uma estratégia militar sofisticada. Em vez disso, deveria simplesmente seguir o plano de Deus. É fácil imaginar a tensão crescendo em Jericó.
enquanto os moradores observavam dia após dia aquela estranha procissão marchando ao redor da cidade. Segundo Raabe, todos já tinham ouvido falar do Deus de Israel. Josué capítulo 2, verso 11. Sabiam que ele não era como os deuses impotentes de Canaã. No sétimo dia, a ansiedade aumentou ainda mais ao verem o povo rodear a cidade não apenas uma, mas 7 vezes. Então, no auge da expectativa, veio o desfecho. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas quase intransponíveis desmoronaram. Desmoronaram completamente. Tudo menos uma pequena parte do muro onde havia uma casa com um cordão escarlate pendurado na janela. Jericó caiu porque Deus lutou por Israel e porque o povo confiou no plano dele mais do que em qualquer solução humana. Quando as muralhas ruíram, Deus ordenou que os israelitas invadissem a cidade e destruíssem tudo, com exceção de Raabe e sua família, por terem protegido os 2 espias. Josué capítulo 6, verso 17. Todos os habitantes, até mesmo os animais, foram mortos. Ninguém podia pegar nada. Todos os bens da cidade eram coisas condenadas e deveriam ser deixados como estavam, para que o acampamento de Israel não fosse contaminado. Apenas o ouro e a prata, o bronze e o ferro foram consagrados a Deus e levados para o tesouro do santuário. Como foi essa primeira batalha de Israel em Canaã? Tudo havia em Jericó foi separado para Deus, uma espécie de primeiros frutos da terra prometida. Êxodo capítulo 23, verso 19. Não era uma guerra por ambição, nem por ganhos pessoais. Foi uma batalha ordenada pelo Senhor, vencida por um milagre direto do céu, com instruções claras que impediam os vencedores de tirar proveito da vitória. Pergunta no rodapé: como podemos saber se estamos lutando as batalhas de Deus ou apenas travando nossas próprias lutas? Quer dizer, que nós devemos de lutar as batalhas que Deus estabeleceu para nós, que é vencer o mal todos os dias. Lição de terça-feira. Lição de terça-feira. Operação cirúrgica. Algumas pessoas veem a conquista de Jericó como uma matança indiscriminada. No entanto, o juízo de Deus contra os cananeus foi um ato cirúrgico, destinado a eliminar o mal e preservar toda a vida que ainda pudesse ser salva. Aos cananeus foi dada ampla oportunidade de arrependimento, mas mesmo conhecendo os milagres de Deus, a maioria escolheu resistir. Já na primeira batalha vemos o desejo divino de poupar aqueles que se voltassem a ele, como aconteceu com Raabe e sua família. E entre as pessoas que o Senhor poderia ter poupado em Jericó, Raabe parecia uma das menos prováveis. A primeira informação de que a Bíblia apresenta sobre ela é de que ela era uma prostituta. Josué capítulo 2, verso 1. Contudo, foi ela quem salvou os espias israelitas durante a missão de reconhecimento da cidade. Correndo risco de morte, ela os escondeu em sua casa, construída sobre as muralhas. Ao recebê-los, reconheceu o poder e a soberania de Deus de Israel. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E em seguida suplicou que sua vida e de sua família fossem poupados quando Jericó fosse destruída. Por causa desta fé, os espias prometeram proteger todos os que estivessem em sua casa, desde que ela ajudasse a escapar. Ao jogar um cordão escarlate pela janela, Raabe permitiu que os espias descessem pela muralha e se escondessem nas colinas. No entretanto, eles foram claros. Aquele mesmo cordão escarlate deveria permanecer na janela, como sinal de que ali haveria salvação. E esse cordão simbolizava a aliança de Raabe com Israel, e principalmente com o Deus de Israel.
A história de Raabe mostra que Deus acolhe pessoas de todas as nações. Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Embora a conquista de Canaã tenha sido um ato de juízo contra os povos profundamente corrompidos, Deus sempre ofereceu chances de arrependimento. As palavras e atitudes dessa mulher revelam a fé viva que ela carrega no coração, mesmo com um passado marcado pela imoralidade. Raabe encontrou um novo lar entre o povo da aliança, e mais entrou na linhagem do próprio Messias, tornando-se parte da história do Evangelho. Mateus capítulo 1, verso 5. Raabe representa exatamente um tipo de pessoa que Jesus veio salvar e que ele usa para abençoar outros. Pergunta no rodapé: você já sentiu como um estranho ou alguém de fora? Não. Eu sempre fui de dentro e conhecer a Deus profundamente. E que, como a história de Raabe traz esperança para você, como se diz, que, igual eu falei no outro vídeo, é um momento de escolha. Você escolhe a sua salvação, se é para a vida eterna ou para a morte eterna. A sua escolha. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Na caminhada cristã, corremos o risco de pensar que a força do nosso braço é irresponsável pelas nossas conquistas. Ver Deuteronômio capítulo 8, versos 17 a 20, Salmos capítulo 44, versos 3 a 7. Como saber que cabe a nós o que vem de Deus? De que maneira o Senhor trouxe segurança e a orientação a Josué antes da batalha de Jericó? E você já reconheceu a atuação divina em uma batalha de sua vida? Segundo Raabe disse aos espias, quanto o povo de Jericó já sabia que os israelitas, já sabia sobre os israelitas? Sim, ela já sabia. Josué capítulo 2, versos 8 a 13. Saber algo sobre Deus é o mesmo que confiar nele? Sim. Por que Deus proibiu tanta firmeza que os israelitas pegassem qualquer despojo de Jericó? Porque ele queria ouro e prata, e só, que ia para casa, lá do templo, mas, lá do templo, lá da cabana, né, que era a Arca da Aliança, e nada mais. Como os versículos abaixo ajudam a entender melhor a história desta semana? Comentários posteriores sobre Jericó e Raabe. 1 Reis capítulo 16, versos 34. Mateus capítulo 1, verso 5. Hebreus capítulo 11, verso 30 e 31. Tiago capítulo 2, verso 25. Deus lutando por seu povo. Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14. Deuteronômio capítulo 1, versos 28 a 30. Capítulo 3, versos 21 e 22. 1 Samuel capítulo 17, versos 45 a 47. E 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, capítulo 32, versos 7 e 8. E tem a rede semântica. Lembra-se da rede semântica. O mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Confiança. Lição de quinta-feira, circuncisão e Páscoa. A queda dos muros de Jericó mostrou forças invisíveis conduziam aquela batalha. José revelou a fonte do poder. O Senhor está entregando a cidade a vocês. Josué capítulo 6, verso 16. Porque se tratar de uma batalha espiritual, Israel precisava estar consagrado a Deus. Por isso, antes do confronto, Josué preparou espiritualmente o povo por meio de 2 rituais, a circuncisão e a celebração da Páscoa. A circuncisão havia sido instruída por Deus com Abraão como sinal da aliança entre ambos. Gênesis capítulo 17, versos 10 e 11. Desde então, tornou-se um símbolo do pacto de fidelidade mútua entre Deus e seu povo.
A geração que sairia do Egito havia sido circuncidada, mas os filhos nascidos durante a peregrinação no deserto ainda não havia passado por esse rito. Josué capítulo 5, verso 5. Josué se apressou em corrigir isso. A renovação da prática da circuncisão representava a consagração do povo a Deus, algo essencial para a conquista. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Josué capítulo 5, verso 9. A permanência no Egito era um símbolo de escravidão ao pecado e a Satanás. A lição era clara. Antes de enfrentar seus inimigos, Israel precisava ser purificado. E essa purificação só seria possível por meio da confiança em Deus e em seu poder para salvar. A circuncisão, portanto, era um ato de fé, um símbolo de entrega total ao Senhor. A celebração da Páscoa também reforçava essa mensagem. Lembrava os israelitas que estarem cobertos pelo sangue do Cordeiro seriam atingidos pelo anjo destruidor. Sem estarem cobertos pelo sangue do Cordeiro, seriam atingidos pelo anjo destruidor. Êxodo capítulo 12, versos 13 e 23. Assim como naquela noite no Egito, a salvação viria exclusivamente pelo sangue, símbolo do sangue de Jesus. Somente esse sangue poderia protegê-los dos inimigos em Canaã e garantir a vitória. E essa consagração continua sendo essencial hoje. Nenhuma vitória sobre Satanás é possível sem a fé em Cristo. Como o próprio Senhor afirmou, sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, verso 5. Somente permanecendo ligados a Jesus, conseguiremos vencer os gigantes da ansiedade, do medo e do pecado. Apenas Ele, Cristo nosso Cordeiro Pascual, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, pode nos salvar e nos conduzir em segurança ao lar eterno. Que a nossa esperança de salvação esteja inteiramente nele. Pergunta no rodapé. O que é, na prática, uma vida consagrada a Deus? É você estar inteiramente ligado a Deus, deixar os pecados de sua vida e se ligar totalmente a Deus. Só isso. Lição de sexta-feira: amor e justiça. A destruição total do povo de Jericó era apenas o cumprimento das ordens previamente dadas por intermédio de Moisés, relativas aos habitantes de Canaã. Quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente a destruirás. Deuteronômio capítulo 7, versos 1 e 2. Das cidades dessas nações, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Deuteronômio capítulo 20, verso 16. Para muitos essas ordens parecem ser contrárias ao espírito de amor e misericórdia ordenado em outras partes da Bíblia, mas na verdade essas foram instruções de sabedoria e bondades infinitas. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, para desenvolver entre os hebreus uma nação e um governo que fosse uma demonstração de seu reino na terra. Eles deveriam não só ser os herdeiros da verdadeira religião, mas também disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus tinham se entregado aos mais detestáveis e degradante paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que, seguramente, impediria o cumprimento dos misericordiosos propósitos de Deus. Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e o juízo sobre o Egito tinham testificado do poder supremo do Deus de Israel. E agora a destruição dos reis de Midian, de Gileade e de Bassã tinham mais uma vez mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. A santidade de seu caráter, sua aversão à impureza, tinham sido demonstrados os juízos que recairiam sobre Israel por sua participação nos ritos abomináveis de Baal-Peor. Os habitantes de Jericó conheciam todos esses fatos, e muitos deles partilhavam da convicção de Raabe,
que Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, verso 2. Embora recusassem a obedecer-lhe, assim como os antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. Tanto o amor quanto a justiça exigiam que esses rebeldes, para com Deus e inimigos da humanidade, fossem imediatamente destruídos. O magnífico ser que estava em pé diante do chefe de Israel era Cristo. Assombrado, Josué caiu sobre seu rosto e adorou, tendo recebido esta garantia: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e seus valentes. Josué capítulo 6, verso 2. E recebeu instruções para a conquista da cidade. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pelo qual o seu povo não tem maior força é porque confiamos demais em nossa própria sabedoria e não damos ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. Se puserem sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 427, 429 e 430. Lição de sábado: Muralhas invisíveis. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Josué capítulo 6, verso 2. Você já enfrentou um desafio que parecia impossível? Talvez tenha sido um vestibular, um problema familiar, uma crise emocional ou até mesmo a luta contra um pecado específico que insiste em derrubar você. Jericó não era apenas uma cidade cercada por muralhas físicas, e ela representava tudo aquilo que parecia intransponível para o povo de Israel. O que mais impressiona nessa história é que Deus vence essa batalha com uma estratégia que, aos olhos humanos, soava absurda: marchar, tocar trombetas e gritar. Era como se ele dissesse: Deixe comigo, apenas obedeça e confie. Quem imaginaria algo assim? Mas esse é o jeito de Deus. Muitas vezes ele nos pede atitudes que desafiam a lógica humana e testam nossa fé e obediência. Deus nunca prometeu que os problemas desapareciam, mas garantiu que estaria conosco e nos ensinaria a vencê-los de um jeito que só Ele é capaz de conduzir. Raabe é a prova viva disso. Ela era uma pessoa improvável, estrangeira e prostituta. Ainda assim, contra todas as expectativas humanas, seu nome foi incluído na genealogia de Jesus e na galeria dos heróis da fé. Mateus capítulo 1, verso 5 e Hebreus capítulo 11, verso 31. Ela creu no Senhor, acolheu os espias de Israel e foi salva da destruição. Não importa de onde você veio, o que fez, quantas vezes errou, Deus sempre encontra um jeito de pendurar um cordão escarlate na sua janela, símbolo de graça, perdão e uma nova chance. Talvez você não precise gritar por mudança, apenas confiar como Raabe confiou. Qual tal dar o primeiro passo hoje? Confie em Deus, obedeça ao chamado dele, mesmo quando as estratégias parecerem estranhas. Porque no fim, ele é quem vence as batalhas que pareciam impossíveis. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 5, Jericó, nas lições de fé e liderança no livro de Josué. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos
e até o próximo vídeo. Tchau!